Aleluia. Essa semana foi uma semana interessante, que eu ouvi tanto sobre família, das mais diversas formas, que eu fui impelida a continuar falando sobre família nessa noite. Amém? E a gente vai continuar dizendo, proteja sua família. Então olha para quem está do teu lado aí, diga para ele ou para ela, proteja sua família. Gilson, eu não sou casada, mas tem família. Eu não sou casado, mas tem família. Fala pro outro aí, proteja sua família. Amém? Você vai abrir lá no livro de Neemias, lá no capítulo 4. Neemias 4, versículo 14. Neemias 4, versículo 14. Olha para quem está do teu lado, vê se tem alguém aí que está sem Bíblia. Deixa ele ou ela pegar uma carona aí com você. Foca na palavra. Estou ouvindo muito barulho ainda. Foca na palavra. Calma teu coração. Vê se tem alguém aí do teu lado que não conseguiu achar ainda. Ajuda ele ou ela a achar. Neemias 4, versículo 14, diz assim, preste atenção. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vou ler mais uma vez. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é temível, é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Você vai repetir comigo a parte que diz, lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem. Você pode dizer? Lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem. Pode dizer mais uma vez? Agora você vai falar para o seu irmão, lembra ele. Lembre-se. Aleluia. A semana passada nós falávamos sobre proteger a sua família reconstruindo os muros. E essa semana você vai estar convocando, você vai estar falando com os irmãos, vamos partir para a luta. Porque nós vivemos um mundo de uma batalha espiritual muito grande. E como a gente às vezes está tão focado no mundo natural, nas coisas que nós conseguimos perceber com facilidade, às vezes a gente esquece que o mundo espiritual continua em atividade. Às vezes você só lembra disso quando está passando por alguma tribulação, por algum problema. E eu quero que você lembre, eu quero que você se disponha, eu quero que você convide o seu irmão a entender que independente do que você esteja enfrentando, o Senhor é grande e temível. Vamos lutar. Amém? Eu vinha estudando sobre os projetos que estão rolando lá entre os parlamentares a respeito de igreja e de família. E a gente escuta muito o pastor Silas Malafaia, às vezes o Marco Feliciano, aquele outro lá que é cantor também, que esqueci o nome dele. Magno Malta, isso aí, falando muito sobre alguns projetos contra a igreja e contra a família que tá rolando lá entre os parlamentares. Mas eu descobri que são mais de 800 projetos contra a igreja e contra a construção da família. Tem noção? Mais de 800 projetos rolando lá dentro. E a gente aqui de bobeira sem saber o que está acontecendo lá em cima. Quando eu digo lá em cima, na área lá da turma que governa. E às vezes a gente esquece que essas coisas estão acontecendo, podem acontecer, e a gente age, vive como se nada tivesse acontecendo. E o Senhor falava para mim, olha, nós falamos no domingo passado sobre algumas armas, e nós vamos falar de mais algumas armas hoje também. O Senhor incomodava o meu coração, porque o diabo ele é sutil.
Ele lida com as maneiras mais simples, que parecem tão bobas, que nos fazem acreditar que elas são inofensivas. E uma das primeiras coisas que eu quero compartilhar com você, dessas armas, é o excesso de entretenimento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir filme. Se eu tiver um tempo, tiver um bom filme passando, eu gosto de poder assistir. Eu gostaria até de assistir mais filmes do que eu consigo assistir, do que eu posso, do que dá para assistir. Eu gosto de Facebook. Eu consigo me relacionar de várias formas. A gente divulga o trabalho da igreja aqui para os parceiros na obra missionária aqui no Tocantins. Eu gosto de WhatsApp. Eu uso Twitter, eu uso Instagram, eu gosto de tudo isso. E eu sempre tento usar da melhor maneira possível. O problema é que, quando isso toma parte demasiada do nosso tempo, alguma coisa está errada. O problema não é o entretenimento em si. O problema é um vício que vai criando na gente. E aí, se eu perguntar para muita gente aqui, se eu disser, você é viciado na internet, talvez você diga que não. Mas se você é daquele que levanta de manhã e cedinho, você já pega seu celular para ver se tem alguma mensagem no seu WhatsApp ou no seu Face, você é um viciado. Se você é daqueles que ficou sem celular, meu Deus, o mundo acabou. Fiquei sem internet, eu não consigo me comunicar com ninguém. O mundo acabou, tá difícil, tá complicado. Se você entra num certo desespero, num incômodo profundo, você é um viciado. Não, quando eu quiser eu largo. Eu já vi inúmeras pessoas fazerem um propósito de WhatsApp e de Facebook e não conseguir cumprir o propósito. De tão forte e atraente que é a coisa. E não há problema nenhum em usá-lo. O problema é a maneira de como está sendo usado. E aí me chamava a atenção por causa de uma coisa que eu vi na internet, que é muito comum hoje em dia, presta atenção em mim aqui, gente. É muito comum hoje em dia você ver crianças com menos de 1 ano de idade mandando ver no smartphone, né? No tablet. Passa a página, entra, muda a figura. É impressionante a inteligência que Deus dá a essas coisinhas tão pequenininhas e que elas tiram onda no tablet e no smartphone. Tem algum problema? Não tem problema se essa criança não está dependente nisso. A criança não fica dependente. Gente, fica. Você já deve ter visto aí em alguma rede social, YouTube, um bebê que provavelmente estava sentando há poucos tempos, aprendendo a sentar há pouco tempo, que tirava o tablet da mão dele e ele abria o berreiro. Colocava, ele parava. Aí, viu? Tem um monte de gente que assistiu. Aí dava um brinquedo, dava uma mamadeira. A criança não queria outra coisa, ela queria o smartphone. Aí os pais fizeram o quê? Compraram um computadorzinho, um notebook de criança, né? Que faz barulho e tal. Não serviu, ele não queria. Ele só queria aquilo. Por quê? Porque tem luzes, tem brilho, é atraente. E fica grudado naquilo. Tem algum problema? Tem algum problema se você usa isso para distrair a sua criança e você não tem uma observação sobre o que ela está fazendo ali. Tem algum problema se ela está passando muitas horas usando aquilo dali. Essa semana passou no Repórter sobre crianças com 2 anos de idade que usam direto o tablet e o smartphone. E os médicos estavam dizendo que 75% dessas crianças têm predisposição a terem miopia. Por causa da tela ali. Quem trabalha com computador sabe a dor de cabeça que dá no final do dia, o tanto que você fica olhando para a tela. Né? Aí, vejo pessoas se identificando. E às vezes as crianças, elas já estão sendo influenciadas só pelo fato do brilho ali. Ali já está mexendo com a saúde dela e pra gente passa despercebido. Porque, fala sério, bom quando a criança, você quer distrair a criança, ela fica quietinha ali, mas existe um problema. Isso está acontecendo sem nenhuma supervisão. Eu louvo a Deus que tem famílias aqui que colocam o computador em casa, que é para todo mundo usar, no lugar onde as portas não ficam fechadas, né? Onde quem passa
né? Todo mundo vê o que ele está digitando, o que está entrando. Eu sugiro a você que se você não tem o hábito, você que tem mãe, marido, esposa, filhos, irmãos em casa, que de vez em quando você dê uma olhada no histórico do seu computador, para ver as páginas que foram pesquisadas, as páginas que eles tiveram acesso. Porque tem muitas crianças sendo assediadas. Meninos de 8 anos. Já aconteceu de eu pegar crianças de 8, 10 anos na internet, 4 horas da madrugada. Vi a notificação subindo. Falei, o que tu tá fazendo acordada essa hora? Nem me respondeu. Pelo menos ficou off. Sabe Deus que saiu de lá. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes você não deixa teu filho até tanto tempo no computador, mas ele tem um acesso a um celular que ele leva para a cama. Hoje a turma leva o celular para a cama. E de madrugada, meninas de 10, 11, 12 anos estão tendo conversas em sala de bate-papo com muitos homens tarados. Isso acontece mais com meninas. Não que não aconteça com meninos também, porque também acontece. Mas acontece mais com meninas. Mas aí você confia tanto, é uma coisa tão simples, né? Tudo bem, deixa, eu sugiro a você que na hora de dormir você confisca esse celular desse seu filho. Eu sugiro a você que você tenha a unção de Tia Nandes, e quando nós éramos mais novos, ela vasculhava tudo da gente. E naquela época a gente não tinha o WhatsApp, né, Gil? E ela vasculhava. E na época eu não gostava não, porque eu achava que era invasão de privacidade. Mas filho não tem privacidade, gente. Mora na tua casa, quem manda é você. Mora na tua casa, as ordens que manda é você, quem dá é você. É você e seu marido. Enquanto está debaixo do teu teto, é você e seu marido que manda. Mas já são tudo adultos, então caçam a casa. Tem condições de viver a sua própria vida? Caça a sua casa. Parece radical, parece absurdo, mas é por causa desses direitos aí dos adolescentes que está rolando aí, que eles estão crescendo cada vez mais irresponsáveis. Estão crescendo cada vez mais, com a mente mais atiçada porque não presta. E o pessoal fala porque não pode bater, porque não pode isso. Eu sou a favor de que não pode espancar, amém? Minha mãe tinha táticas para bater na gente. Não bate na cabeça, né? Não bate com a mão. Isso era uma coisa boa. Eu achava que era ruim na época. Mas é uma coisa boa, porque a Bíblia manda usar a vara. Graças a Deus nunca apanhei de vara, que eu acho que deveria ser muito pior. Mas a Bíblia fala que enquanto você corrige porque ama. E se você não corrige hoje, a polícia, o marido, a esposa vai corrigir do jeito deles amanhã. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí talvez você fale assim, eu não sou casado, eu não tenho esse problema. Escuta você que quer casar. Tem alguém que quer casar? Povo tímido, gente. Vou perguntar de novo para você ficar à vontade. Tem alguém aqui que quer casar? Amém, glória a Deus, aleluia. Talvez você até já tenha filhos. Não é a ordem natural das coisas, mas enfim. Talvez você já tenha filhos. E talvez você estivesse ensinando de um jeito diferente. Ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo de corrigir. Enquanto você sonda, enquanto você observa, você evita que muitas coisas entrem na sua casa. A proteção da nossa casa é a gente que tem que fazer. Eu tenho um casal de American Staffordshire lá em casa. São 2 brutinhos que eu amo muito. E eles me dão uma tranquilidade muito grande. Mas eu sei que um cara para entrar no meu quintal, ele tem que pensar 2 vezes. Mas eu sei que se o Senhor permitir, joga-se um veneno, o cachorro morre, acabou, eu não tenho proteção. Você coloca um alarme na sua casa, você coloca uma tranca na sua casa. Isso impede do ladrão entrar? Não, mas vai dificultar. Faça a sua parte. Vocês estão entendendo? O problema é que a gente anda muito desprotegido com as coisas dentro de casa. A gente anda fazendo de conta que não está vendo, deixando às vezes a pepa, a galinha pintadinha ficar pregando para os seus filhos em casa. Gilce, mas me toma tempo, coloca outra coisa para essa criança assistir, gente. Com tanta criança diante do trono, com tanta Aline Barros, com tanta
Cristina Mel, com tanta variedade que se tem de hoje de DVD para criança assistir, que vai trazer edificação, tu fica deixando, presta bastante atenção, que os heróis dessa criança sejam a Peppa. Esses dias uma mãe conhecida minha postou no Facebook, meu filho não vive mais sem a Peppa. É um escarcéu aqui dentro de casa por causa da Peppa. Tem noção a que ponto, essa criança tem 2 anos, filho dela. Você tem noção a que ponto as coisas estão acontecendo? Aonde o seu filho deveria ter como herói o Senhor Jesus? Aonde o seu filho deveria ter como referencial, sua filha deveria ter como referencial uma Débora da Bíblia? A gente acha que quem educa filho é escola e igreja. Essa responsabilidade é dos pais. A igreja acrescenta, a escola acrescenta. Mas essa responsabilidade é dos pais. E aí, às vezes, os pais não sabem por que os filhos cresceram e estão na situação que estão. E aí, me lembrei de um lance que passou na televisão no início do ano passado. Foi nessa época mesmo do ano passado. De uma filha única, que os pais foram viajar, mais uma lua de mel. E a filha teve a brilhante ideia de fazer uma festa em casa, sem os pais saberem. Talvez você conheça alguém que já fez isso. Uma festa em casa, que os pais viajaram, deram a festa em casa. Quando você ri, você se entrega, amado. Já estou descobrindo aqui. E essa menina, tudo que parecia, essa menina de 14 anos, os pais, não, vamos deixar ela sozinha em casa, já tem uma moça adulta, a gente confia nela, tudo bem. E aí, eles foram, a filha ficou à vontade, como queria em casa, e eles chegaram 2 dias antes da data prevista. Eu conheço uns pais que têm esse dom também, quando vai viajar, chegam uns dias antes, para saber como é que vai pegar a casa. Eu não sei se esse foi o caso dos pais, mas eles chegaram 2 dias antes na casa, e eles pegaram a sua filhinha, sua única filha, de 14 anos, transando com 8 caras. 8 caras. Quando os pais chegaram na casa e viu aquela Babilônia acontecendo lá dentro, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. A filha tão bem criada, a filha tão educada, a filha que não tinha reclamação no colégio, a filha isso, a filha aquilo outro. Eles começaram a investigar para botar aquela menina de castigo, tentar dar alguma punição para ela. Pegaram o tablet dela, pegaram o celular e começaram a entrar nas páginas que ela frequentava. Começaram a ler as mensagens com quem ela se correspondia. E eles descobriram que aquela menina de 14 anos, há meses, tinha um canal de prostituição na internet, onde ela se filmava, os homens pagavam para ela dar o seu showzinho particular dentro do próprio quarto, dentro da própria casa. Tá bom pra tu? Ah, mas é invadir a privacidade, meu filho. Se você não invade a privacidade do seu filho hoje, amanhã você vai pegar seus filhos nessa situação. Ah, mas eu ensino, eu falo, mas enquanto eles estão precisando de orientação, é você quem faz. Tem algumas escolhas que filho não tem que tomar, não. É você que sabe o que é certo e o que é errado. É você que é mais maduro, que é mais velho, que sabe a periculosidade que o mundo está, a influência, os olhares diferentes que o mundo tem sobre os seus filhos, que pode tomar as rédeas da situação. É só você, pai, mãe. É só você. Eu louvo a Deus pela minha mãe, pela vasculhação que ela fazia nas minhas coisas. Porque com toda a vasculhada que ela dava, eu já era terrível. E eu louvo ao Senhor, eu tenho certeza que eu não fui por outros caminhos, porque ela não desistiu de mim. Mas a gente fica achando que está tudo bem. Quer ver uma coisa? Mães e pais, vocês são com as suas filhas lindas crescendo. Mas para vocês, as suas filhas e os seus filhos são sempre os bebezinhos. São sempre meu bebê, minha menina, né? Lindo isso. Aí a sua filhinha de 11 anos, 10 anos, seu filho de 11 anos, 10 anos, mais as meninas,
ela já está com as forminhas. Não está mais retinha. Tem umas coisas sobressaindo. E ela me coloca um shortinho aqui. E você acha tão normal, minha filhinha linda, só que os homens já não olham mais para ela como a sua filhinha linda. Eles olham como, que garota linda. E aí, às vezes vem até para a igreja. Aí você fala, mas ela é igreja é lugar samba. A igreja é lugar cheio de gente, cheio de hormônio, cheio de carne. É o Senhor que tem misericórdia de nós. Proteja a sua casa, filho. Se você acha que a sua filha não está com maldade, eu acredito mesmo que não estava fazendo com maldade, mas tem gente com maldade que olha para ela, que olha para ele. Proteja a sua casa, veste sua filha. Orienta seu filho. Eu fico ligada, né? Retiro, eventos que acontecem, que essa turma tá junto. Às vezes tu vê umas crianças de 8 anos, só acha que eles não entendem nada, essas crianças estão espertas pra caramba. Estão sabendo de tudo, estão boas no chaveco. Crianças de 8 anos. Estão boas no chaveco, porque todos os dias, de todas as formas, inclusive no colégio, eles são estimulados à sexualidade. E sendo estimulados do jeito errado. Quem diz o jeito certo é você. Pelo poder da palavra do Espírito Santo, quem orienta do jeito certo é você. Mas aí você deixa eles terem acesso a todo tipo de entretenimento. A gente lá em casa, a gente tem um hábito de quando a gente está assistindo filme, eu e Cleiton, nós dois sozinhos em casa. Se passa uma cena mais picante, se a gente tiver com DVD, a gente acelera, ou a gente muda de canal, depois volta pro filme. Por quê? Nós somos casados. Mas não é para nossa visão. Porque todo tipo de estimulação da sexualidade feita pelo mundo vai trazer brecha para dentro da sua casa. Você está me entendendo? E hoje em dia as crianças estão sendo extremamente estimuladas a isso. Você escuta no jornal, você vê na televisão de várias formas, meninas e adolescentes que estão se matando porque saíram com o namorado, se entregaram para o namorado, a escola toda ficou sabendo, detonou com ela, chamou de vadia na internet e ela se mata. Mas você acha que isso pode não acontecer na sua casa. Isso só não vai acontecer na sua casa se você se colocar de joelho para proteger a sua família. Porque todos nós estamos sujeitos e vulneráveis se nós não estivermos vigilantes. Amém? Uma outra arma que o diabo tem usado nas nossas casas, nas nossas famílias, é a infidelidade. E quando eu falo sobre infidelidade, normalmente a gente pensa na primeira coisa, marido e esposa, traição. Mas existem muitos filhos infiéis aos seus pais. Existem filhos infiéis quando dizem que vão fazer alguma coisa e não fazem. Quando tem um acordo com a sua família e não cumpre. Quer ver uma coisa simples? Quando às vezes é o dia do aniversário da tua mãe, mas tu dá prioridade para sair com a tua namorada. Aí a namorada ou o namorado se sente lisonjeado, né? Ai, abriu mão para estar com a mãe, para estar comigo. Ô, criatura, presta atenção numa coisa. Se ele abriu mão da mãe, vai fazer pior contigo. Filhos e filhas que não sabem quantos anos os pais têm. E eu estou falando de criança não, porque criança a gente não desconta. Estou falando de marmanjo velho de mais de 20. E você deve agora estar pensando, né? Qual a idade do meu pai e da minha mãe mesmo? Filhos e filhas que não lembram o dia do aniversário dos pais, mas lembram do namoradinho, da namoradinha. Você está sendo infiel com a sua família. Você está sendo infiel com a sua família quando você não vai procurar ajuda para resolver algum problema dentro de casa, mas vai marretar e falar com um amigo e detonar. Meu pai tá um saco, minha mãe é isso, não sei o que é aquilo. Você está sendo infiel. Você está sendo infiel. A infidelidade tem entrado pelas nossas casas de várias formas. E uma delas é a traição da confiança. Eu já testemunhei uma vez aqui, não um testemunho que eu gosto de dar, mas que o Senhor tem me ensinado a falar, que eu era mentira em forma de Gilcimara.
Eu mentia por tudo e qualquer coisa. E a mentira parece uma coisa boba, mas ela envolve a gente por completo. Se tu conta uma mentira, para tu justificar aquela mentira, tu tem que contar outra mentira, aí a história vai aumentando, aí você tem... É uma mentira atrás da outra, é uma mentira atrás da outra. Com isso, o que eu ganhei de presente foi a falta de confiança dos meus pais. Gente, recuperar a confiança de alguém é algo trabalhoso, leva tempo e é dolorido demais. Porque quando eu decidi levar a vida a sério, tomar vergonha na cara, tomar uma atitude, buscar o Senhor, quando as coisas aconteciam, era sempre Gilcimara. Mesmo eu nem tendo ideia do que estava acontecendo. Mesmo sem eu saber, toda acusação vinha para mim. E eu tinha que engolir calada, porque eu fiz uma fama. Eu fiz um histórico errado. E às vezes isso acontece entre os pais com os filhos. Eu custei para recuperar a confiança dos meus pais. Eu louvo ao Senhor, que o Senhor me deu tempo de fazer isso. Recuperar a confiança deles. Mas eu custei para recuperar. Você custa para recuperar, às vezes, a confiança no marido. Aquilo que parece uma mentira besta, sabe? Comprar uma coisa escondido, comprar um sapato escondido, uma bolsa escondida. Quanto mais transparente você é na sua casa, menos espaço o diabo tem para entrar. A mentira de que vocês combinaram uma coisa, ele vai, pega e faz outra. E aí tem a história de Ananias e Safira. Por mais errado que eles estivessem, uma coisa eles fizeram. Eles entraram num acordo na mentira deles. E o casal fez em acordo. Mas às vezes a gente tem o hábito de, para não entrar numa DR com a esposa, né, uma discussão com a esposa, você fica quieto, diz que vai fazer, mas não faz. E vice-versa, as esposas fazem a mesma coisa. Você trai a confiança da sua esposa, você trai a confiança do seu marido. E quando você trai a confiança, é difícil de reconquistar. E aí tudo o que acontece, você sempre vai jogar sobre aquela pessoa. Você está entendendo? E aí tem uma outra infidelidade que tem acontecido demais no nosso meio, que é a paquera virtual. Uma turma que entra em redes sociais, até aí tudo bem, e aí chama um homem casado, uma mulher casada, ou um cabra namorando, a cabra namorando, que começa a ter conversa com a turma, que não é uma conversa que se tem com um amigo, que se tem com uma amiga. Para começar, se você é um homem casado, se você é uma mulher casada, fale o indispensável com o outro. Eu tenho um hábito aqui, quem me conhece, eu costumo mandar mensagem para os homens da minha célula, para os rapazes da minha célula, e apesar de alguns serem até mais velhos do que eu coloco sempre assim, meu filho. Porque quem pegar aquela mensagem, eu sou muito carinhosa, eu gosto de falar, eu amo você, estou orando por você, você me faz falta, eu tenho o hábito de falar isso, então eu sempre coloco meu filho, para quem lê, entender que é uma maneira carinhosa de amor fraterno e não uma aparência do mal. Aí você fala, não, mas eu estou entrando no bate-papo só para conhecer algumas pessoas e tal. Gente, no dia a dia, eu conheço mulheres, já vi mulheres aí fora, contarem coisas absurdas para amigos da sua intimidade no casamento. Uma vez eu era solteira ainda, eu e o Cleide estava namorando, foi uma criatura para conversar com a minha mãe e com meu pai junto, foi se abrir porque tinha caído em adultério. E aí, quando ela começou o assunto, eu falei, ixi, vamos para a cozinha, né? Chamei Cleide para a cozinha, a gente ficou lanchando lá, só que ela falava alto. E ela contava coisas que eu estava morrendo de vergonha na cozinha. Ela se abrindo falando de coisas que ela se permitiu estar com uma pessoa e caiu em adultério. Sabe como? Pegando carona. Começou, e aí tem pessoal que fala que sexo oral não é pecado. Sexo oral é pecado. Essa mulher, que até era crente, pegando carona, indo para um lugar e outro, com aquele mesmo cabra, caiu em adultério. Ah, mas nunca fomos a vias de fato, era só sexo oral.
Eu ouvi isso. Gente, eu era menina. E eu estava morrendo de vergonha na cozinha com o Clay, porque ela não falava baixo. Eles estavam na sala, mas ela não falava baixo. A gente escutava tudo da cozinha. Né? A gente tentava até falar mais alto, eu e ele. E eu morrendo de vergonha. E ela falando isso para minha mãe junto com meu pai. A gente vai perdendo pudor. Se você não tiver o cuidado, se você não tiver essa preocupação, entendeu? De se proteger, de não pegar carona com um homem que sozinho dentro do carro, você vai evitar que muitos males aconteçam para você. O teu pastor vive falando isso aqui. O Clever, ele diante do Espírito Santo, ele criou para ele vários mecanismos para ele evitar que isso aconteça com ele. Não foram coisas que eu falei, não foram coisas que eu sequer cheguei a comentar com ele. E se eu tiver que comentar, eu comento. Mas eu sequer cheguei a comentar com ele. O Espírito Santo colocou nele determinadas atitudes para que ele evite de cair. Então, se ele tiver que conversar com uma irmã, ou ele me chama para ir junto, ou ele vai para um lugar público, ou ele vem aqui para a igreja, mas de forma que ele tente não estar no meio numa situação que possa comprometê-lo. Eu amo isso. Acho que você, esposa, ia amar isso também. Ele fala que no carro dele só entra a mamãe e a avó Josina sozinha. Aí, vó, cheio de moral, hein? Parece besteira, às vezes você vê uma irmã na chuva. Mas, amado, tudo pode acontecer numa carona inocente. Que de repente não vai ser naquele dia o estalo. Vai acontecendo. Eu, um tempo atrás, postei na internet sobre, às vezes, a mulher tá chateada no casamento, e as mulheres fazem mais isso, e ela ir conversar com um colega de trabalho sobre seus problemas no casamento. Um colega de trabalho, entenda uma coisa, amada, aqui na igreja, até para fazer o discipulado, é homem com homem, mulher com mulher. Você é uma mulher casada, você vai procurar ajuda em outra mulher casada que tem a orientação do Espírito de Deus. Você falar para um outro homem, você só está criando nele expectativas de fantasias sexuais. Teve gente que entrou e me detonou. Ah, besteira isso. Besteira fazer desse jeito. Ah, então agora não pode nem olhar para o lado. Não pode mesmo não. Passou uma mulher bonita, segura a onda, filho. Passou um homem bonito, segura a onda. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, qualquer um de nós. Pode ser apóstolo, apostila, semideus. Se não é o Senhor, estamos todos sujeitos a isso. Tem coisas que você acha que é besteira, mas são essas coisinhas que vão se acumulando dentro da sua casa. Quer ver uma coisa? Amiga demais o tempo todo dentro da sua casa. Amigo o tempo todo, amiga que não sai da sua casa. Amiga que cria intimidade com teu marido. Amada, intimidade com teu marido, só tu e a mãe dele. E hoje em dia, em alguns casos aí fora, nem com a tua mãe tu pode dar bobeira. Ué, mentira? A quantidade de sogras aí traindo com genros, e vice-versa também, né? De sogros com noras, ou seja, você tem que confiar na mãe dele, na tua, ou em você. Porque você dá espaço, criatura. Tinha uma moça aí, muito conhecida aí, que todo mundo falava muito bem da faxina dela. E eu estava precisando de uma pessoa, né? Esperta na faxina para pegar firme. Quando me disseram quem é essa pessoa, eu falei, eu não falei para os outros, né, mas eu pensei para mim, não vai dar não, não posso chamar ela lá para casa não. Porque ela já andava na rua com uns shortinhos, que a gente, que a mulher, ficava constrangida. Eu vou botar uma criatura para limpar minhas janelas, o meu chão, de shortinho lá em casa, eu sou boba. Eu sou boba. Com um homem lindo desse que Deus me deu dentro de casa, eu vou deixar a moça lá limpando o chão, subindo na escada, limpando a janela, sou besta não, filho. Proteja a sua família, proteja o que entra na sua casa. Tá rindo, né, amor?
Proteja a sua casa. Isso é cuidado. Isso não é paranoia. Tinha uma conhecida nossa, quando a gente chegou aqui em Palmas, uma conhecida nossa, que trouxe uma menina de fora para morar. Isso é muito comum acontecer aqui para morar junto na casa. E no dia que eu fui visitá-la, a menina estava com esse short, que eu não chamo de short, eu chamo de uma calcinha grande, porque aquilo não é short. E sem sutiã, brincando com a filha dela lá. Oh, Jesus tem misericórdia. E o marido dentro de casa. E ela com problema no casamento. Ela passando por luta no casamento. Minha filha, você está com dificuldade de cuidar da tua filha? Para de trabalhar e vai cuidar sozinho da tua filha em casa. Eu tenho experiência. Vai acontecer com todo mundo? Não, não vai acontecer com todo mundo. Mas eu tenho experiência na minha família de avô, quando meu avô não era crente, que meu avô pegou a menina que foi para casa ajudar, foi morar com eles para ajudar a cuidar. Consegui ainda fazer três filhos. Foi? 5? Eu só conheci 3. Não, mas dessas eu só conheci 3. O homem era esperto, gente. Essa família Fernandes pega fogo, é um negócio. E aconteceu com ele. E quando eu cheguei, assim, pouco assim, acho que tinha um ano e meio que a gente estava aqui em Palmas, eu dava aula de técnica vocal e eu conheci uma moça que tinha vindo de outro estado e ela estava passando por problemas e tal, dificuldade no lugar onde ela estava morando. E aí ela foi me pedir abrigo e tal. E enquanto ela estava falando comigo, só me vinha na cabeça a criatura que morou na casa da minha avó. Ah, meu pai. Menina nova, moça bonita. Mas meu coração dolorido por causa da situação que ela estava passando. Daí eu conversei com o marido. Aí o marido falou, você que sabe. E eu coloquei em casa. Só que, como eu disse, na sua casa, a ordem e a regra é tua. E lá em casa não se andava de shortinho. Lá em casa não saía enrolada na toalha do banheiro. Lá em casa tinha hora para chegar. Tudo maior de idade. Algumas pessoas foram morar comigo. Nesse tempo que a gente está em Palmas. Todas maiores de idade. Todas já mulheres feitas. Mas tem hora para chegar. Porque você precisa proteger a sua casa. Disse para ela que era por um tempo. Não tive dor de cabeça com ela, mas foi um alívio quando ela saiu. Porque você precisa proteger a sua casa. A infidelidade, ela não começa de uma hora para outra. Ela começa com pequenas coisas. Com pequenas oportunidades. Que você acha que é bobeira. Ah, bobeira. Tem nada a ver não. E são nessas pequenas coisas que o diabo faz a festa. São nessas pequenas coisas que o diabo ele encontra espaço e era tudo que ele queria para poder atiçar. O Cleiber e eu, antigamente a gente tinha um Facebook em comum, né? Era para nós dois. Eu separei. Por quê? Porque às vezes eu sou muito carinhosa nos meus comentários e as irmãs queridas estavam achando que era o Cleiber que estavam mandando os comentários. Então, para que não houvesse confusão nas mentes, nós separamos. Porque ele nem usa Face. Já fiz 2, já esqueci uma senha, deixamos de mão. Né? Porque ele nem usa. Eu não vasculho o celular do Cleiber, Cleiber não vasculha o meu celular. Mas a senha das redes sociais é comum para mim e ele. Ele sabe a minha, eu sei a dele. Porque quem não tem nada para esconder, não precisa de senha com a esposa e com o marido. Amém? Quem não tem nada para esconder, fica tranquilo. Eu não tenho hábito, eu não fico lendo as mensagens que ele recebe, eu não fico perguntando com quem ele está falando no celular. Eu observo, eu sou observadora. Sou observador, mas eu não fico vasculhando, eu não fico perguntando, porque eu tenho que ter no meu coração de que eu tenho que fazer a minha parte e orar para que ele faça a dele. Esses dias eu estava contando para os meninos que você precisa abençoar a sua família. E às vezes quando eu estou dobrando lá as roupas do meu marido, as cuecas dele, fala, Senhor, abençoa este homem, guarda a mente, Deus, guarda o coração, papai, guarda tudinho ali,
que aquele membro poderoso que tu deste para ele só funcione comigo, em nome de Jesus. Eu oro e eu sugiro que você faça o mesmo. Tu tá rindo? Tô falando sério. Eu sugiro que você faça o mesmo. Senhor, guarda tudinho lá pra mim. Todo o tempo. O tempo todo. Porque, como eu disse, nós estamos sujeitos todos os dias, de todas as formas, até no local de trabalho. Eu era uma menina de 14 anos, vou contar uma coisa que nem minha mãe não sabe. Eu fui trabalhar numa corretora, só tinham homens que trabalhavam lá, e todos eles me respeitavam muito. Mas aí entrou uma criatura, né, que passou de uma outra corretora para lá, e ele começou... Hoje eu sei que é assédio. Naquela época eu achava que era perseguição mesmo. E ele começou a me assediar. Eu sempre, mesmo sem esse tipo de orientação, eu sempre fui muito convicta sobre adultério. E eu era dura com ele. Eu mantinha minha pose com ele lá. Eu não brincava com ele. Às vezes brincava com os outros que me respeitavam. Não brincava com ele. Mas ele era insistente. E eu tive que tomar uma atitude. Eu poderia ter falado com a minha mãe e com meu pai? Eu poderia. Mas eu nem pensei nisso. Porque eu achava que eu tinha condições de resolver aquilo. E eu cheguei para um dos sócios da corretora. Era quem eu tinha mais acesso. E eu falei, esse cabra tá me perseguindo. E ele não falou nada pra mim na hora. Ele começou a observar. Até que o próprio cara mesmo depois acabou caindo numa lá e se entregou e eles botaram o cara pra fora. Você tem que reagir. Você está trabalhando num lugar, você está trabalhando numa loja, no hospital, tem um cara dando em cima de você, tem uma mulher dando em cima de você. A primeira coisa que eu digo pra você, não sai correndo pra contar para teu marido, pra tua esposa, não. De cara, caramba, o cara tá falando os negócios pra mim. Não sei o quê. Tu vai criar um problema dentro de casa. Porque a mulher tem uma mente assim poderosa na imaginação. Ela nem conhece a mulher, ela já vai começar a imaginar como aquela mulher é. Se tem mais curva, se tem menos curva. Vai começar a fazer um passeio por perto do trabalho. Pra ver se uma hora ela sai. Para ver se escuta o nome da figura. E o homem, às vezes, vai para o lado mais bruto. Então, primeiro, você tem que se dar o respeito. Ou seja, você tem que ser taxativa. Eu não brinco com você. Eu sou uma mulher casada, me respeite. Se de tudo não der certo, você fala até com o marido. Se você perceber que por algum motivo você estiver se sentindo atraído por ele ou por ela, que peça demissão. Mas não deixa o diabo ficar fazendo ninho na tua cabeça, não. Você pedir demissão por uma situação dessa, Deus te honrará com outro emprego. Mas não fica brincando no seu local de trabalho, achando que você consegue superar, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso. A Bíblia fala lá em Mateus, se um olho te fizer pecar, arranca, meu filho, e vai para o céu sem ele. Proteja a sua família. Fala para o teu irmão aí, proteja a sua família. Proteja a sua casa. Você não precisa ficar paranoico ou paranoica com o marido, com a esposa. Eu entrego ele para Deus. Tá aí, Senhor, está na tua mão. Estou tentando fazer a minha parte aí. Cuida dele. Cuida dele. Em nome de Jesus. Mas proteja a sua casa. Não dê espaço. Não dê espaço. Outra coisa que tem acontecido muito. Antes de eu passar para outro capítulo, por isso que é muito importante você ter um discipulador. Porque quando você tem um discipulador, se acontece uma situação dessa com você no emprego, essa é a pessoa para quem você deve comentar com ela e falar, olha, ora por mim, que eu estou com uma criatura me perturbando no serviço. Ora por mim, porque eu sonhei com esse cabra. Me ajuda em oração. Alguma coisa está errada. Ou então com o seu líder, ou com a sua líder de célula. Como eu sempre digo, homem com homem, mulher com mulher. Porque quando você conta, você sabe que vai ter uma outra pessoa intercedendo com você. A terceira coisa são as brechas.
Talvez você fale assim, Gils, eu não adultero, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal, mas existem brechas que às vezes a gente dá, que você acha que é uma coisa besta, mas não é, como eu tinha falado antes, o lance da mentira. Você mente em uma coisa, você está dando legalidade para o diabo entrar na tua casa. Sonegação de impostos. Você está mentindo. Você está dando a liberdade para que o diabo entre na sua casa. Você está fazendo algo que você sabe que é ilegal. Você está dando liberdade para que o diabo entre na sua casa. Existe a história do prego do diabo. Alguém já ouviu essa história? Seguinte, o diabo chegou, uma história, mas é para você entender. Chegou para um homem e falou assim, olha, eu quero te dar essa casa. Uma casa linda, maravilhosa, aquele casarão com piscina e tal. Pô, você quer me dar essa coisa? Mas o que eu preciso fazer? Não, tu não precisa fazer nada, não. Eu quero te dar essa casa. Ah, então eu quero. Então tá bom, então vamos combinar, vou te dar as chaves, a escritura é sua. Eu só quero uma coisa. Eu queria só botar um prego ali naquela parede. Aí o cara pensa, uma casa dessa, maravilhosa, é só um prego. Ah, tudo bem, é só um prego. É só um prego, é só um prego. Então tá bom, foi lá e deixou o diabo botar o prego. Os dias foram se passando, de repente o diabo chegava lá e pegava uma carne podre e pendurava lá naquele prego. Já dando bicheira. E aí o cara vira pro diabo e fala, mas espera aí, você não pode trazer uma carne podre e colocar aqui, assim, imundice, dentro da minha casa. Ele falou assim, eu estou colocando no meu prego. Você me deu, você deixou eu colocar o meu prego ali. Eu estou colocando no meu prego. Muitas vezes, você acha que você não está dando legalidade para o diabo. O diabo entra, vai apodrecendo a sua casa, vai apodrecendo a sua família, e você acha que você está fazendo tudo direitinho. Vasculha, porque tem um prego escondido dentro da tua casa. Vasculha, porque alguma brecha foi dada. Tem coisas que parecem bestas, gente. Às vezes acontece isso mais com o homem. Se bem que as mulheres hoje são muito loucas também, mas acontece mais com o homem. Às vezes está na rodinha de amigos no trabalho, ou na faculdade, enfim, e começa a falar muita besteira sobre mulher, sobre sexualidade, aquela coisa toda. Uma vez com o Cleiber, ele estava no trabalho, e o chefe que estava puxando as conversas indecentes. Aí na época que ele decidiu se tornar crente de verdade, ele virou para o chefe dele e falou assim, olha, o senhor não leva mal não, eu sei que o senhor é o chefe, mas eu não gostaria que o senhor falasse esse tipo de coisa quando eu estivesse perto. Eu não gosto de ouvir esse tipo de coisa. Ele respeitou. Nunca mais falou, né, amor? Ele podia ter perdido o emprego? Podia. O cara falou assim, esse cara é ridículo, palhaço, uma besteira toda falando, isso não é homem não. Podia ter mandado embora. Ainda que você corra o risco de ser até despejado, se for o caso, Deus vai honrar você. Proteja a sua família. Não dê prego nenhum para o inferno. Não deixe espaço nenhum entrar. Se você está percebendo que está acontecendo uma fusaca na tua casa, mas você não está identificando, vá para o joelho, que o Espírito Santo mostra. Às vezes não é com você. Eu conheço uma família que a esposa ralando na igreja, dando tudo, se entregando. Aí Deus deu a oportunidade dela abrir uma congregação, e ela abriu essa congregação e orando lá, e trabalhando para salvar vidas, aquela coisa toda. De repente, tudo começou a dar errado naquela casa. E ela falava, às vezes até me ligava, Ju, ora por mim. Alguma coisa errada, eu não estou conseguindo entender. E ela foi pedir o Senhor para mostrar. E aí descobriu que o marido estava traindo ela por causa de brechas que ela mesma deu. Quando nós lemos no início do culto, Neemias chama o povo para lutar. Porque quando eles se levantaram para reconstruir os muros, a proteção das suas famílias, houve oposição. E o diabo sempre vai se opor à proteção da sua família. E as armas com as quais você pode e você deve lutar, a primeira delas é com a Bíblia, com a palavra do Senhor.
Porque a palavra do Senhor diz como a gente deve agir. A palavra do Senhor diz como a gente deve se proceder no meio junto com o chefe, no meio da roda de amigos, dentro da família, com a sogra, com os sobrinhos. A palavra do Senhor orienta sobre todas essas coisas. No ministério, orienta sobre todas essas coisas. Enquanto você estiver buscando, enquanto seu coração estiver lendo a palavra, o Espírito Santo vai revelando para você a vontade do Senhor. Vai te fazendo perceber a respeito dessas coisas. Outra coisa é o jejum. A gente tem estou generalizando, é óbvio, mas a gente tem uma facilidade enorme para dizer que é fraco para jejuar. A gente acha que dá tremedeira, a gente acha que dá tontura, que eu não posso trabalhar, não posso malhar. Mas a verdade é que existem muitas maneiras de jejuar. E se você conhecesse o poder que o jejum tem, você ia viver jejuando. Se você conhecesse o poder que é liberado através da atitude de jejuar, você ia viver jejuando. E a Bíblia fala que existem coisas que só vão sair mesmo com oração e jejum. Se você entrar na página da igreja lá no Facebook, você vai ver algumas orientações sobre jejum. Como fazer, as formas de jejum, como chegar lá, mas o jejum tem poder de transformar qualquer situação. Porque quando você jejua, você mortifica a sua carne, para que o Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar na sua vida. Você está entendendo? Mas a Bíblia eu tenho preguiça de ler. Não gosto de ler. Eu abro a Bíblia, eu não entendo nada do que a Bíblia está falando ali. Peço ao Senhor, Senhor, me ajude a entender. Me ajude a perceber. Peça para alguém para te ajudar com um plano de leitura, para você entender. Às vezes você não vai começar de Gênesis a Apocalipse, vai começar lendo cartas, as pequenas cartas, os pequenos livros. Mas use a palavra de Deus. Talvez na primeira vez que você for jejuar mesmo, a comida, você for abrir mão, talvez as pernas bambeiem mesmo, mas você continua fazendo, vai ficar melhor depois. Vai ficar melhor lá na frente. E a última coisa, por hoje, é a oração. Em todo tempo, sem cessar. Fala com o teu irmão aí, ore em todo tempo, sem cessar. O texto de Neemias que nós lemos fala, luta pela sua família, luta pelos seus filhos, pelas filhas, pelas esposas. A oração é uma guerra. Primeiro porque você tem que se dispor a estar lá para fazer isso. A investir tempo nisso. E tudo que o diabo quer é tirar esse tempo de nós. Segundo porque nem sempre as coisas que acontecem são imediatamente. Mas o Senhor responde. Quando você para orar, amado, quando teu pastor, quando o Senhor toca no coração dele, ele diz para você, 24 horas de oração aqui na igreja, vigília de oração, não é para você ficar à toa, tem propósito nisso. Tem batalhas que estão sendo travadas no mundo espiritual. Traz sua família para orar. Eu falo com as minhas discípulas que têm filhos. Traz para vigília. Se dormir, coloca lá na salinha, coloca no colo, mas ele vai se lembrar que a mãe dele sempre lutou em oração pela vida deles. Amém? Quantos conhecem Davi Sácer, cantor evangélico? Não sei quantos de vocês já ouviram o testemunho dele. Mas eu ouvi ele contando que ele tinha, quando ele nasceu, ele teve uma paralisia por falta de uma vacina, que eu não me lembro qual, e ele não andava. E essa mãe dele, uma mulher fervorosa, ia sempre para as vigílias do círculo de oração, ela era da Assembleia de Deus, e ela levava aquele menino para as madrugadas para orar na igreja, e ela colocava um colchonete no cantinho, lá no final da igreja, botava ele deitado lá, e ela ia lá para o meio da oração com as irmãs lá, soltar o gogó, soltar no clamor, botava o joelho no chão, e orando, e orando, e orando, até o dia, até a vigília, que aquele menino
que tinha uma paralisia, levantou e foi até a frente encontrar com a mãe. Que é esse homem que tem sido muito usado por Deus. Eu costumo dizer que ele é um cara que Deus tem derramado graça enorme, porque ele, além de ser um excelente compositor, ele sabe cantar, e às vezes essas coisas não andam juntas, ele tem percepção, ele tem sido muito usado na palavra, eu tenho escutado muitas pregações dele, tem sido muito usado na palavra, porque teve uma mulher de oração dentro de casa. Teu filho, teu marido, tua esposa, está precisando de gente de oração dentro de casa. Gente que quando clama, paralítico levanta e anda. Mas ir para a vigília me dá uma dor de cabeça, porque eu não posso ficar muito tempo sem dormir, eu tenho um problema. Eu vou dizer uma coisa para você. Venha para a vigília que você vai ser curado. Se você tem um problema que há tempo está te perturbando, e tem atrapalhado você, não estou falando de um dia ou outro, não, a zica que tu pegou um negócio um dia ou outro, não. Eu estou falando que constantemente te impede de estar na oração, clamando com os irmãos. Eu creio, eu já fui curado algumas vezes em vigílias, em cultos de oração que a gente teve. Eu fui curado na hora. Muitas vezes, uma ocasião foi até com uma das meninas que estavam ministrando no louvor. Eu estava com uma hemorragia e eu senti na hora que o sangue tinha sido estancado. Eu corri para o banheiro e literalmente o sangue foi estancado. Mas dá trabalho, porque no dia seguinte eu tenho que trabalhar. A vigília não é para quem não dorme. Na vigília não é para quem não sente sono. A vigília é para quem sente o sono, mas entende o quanto a sua família precisa das suas orações. E ele vem e sacrifica o seu sono. No último vigilião que nós tivemos aqui, teve muitas pessoas aqui que eu descobri quando estava terminando, que saíram daqui direto para o trabalho. Passaram a noite de 10 até as 6 da manhã e foram trabalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? E não é menino não, porque quando é jovem, a pessoa fala, é jovem, aguenta com tudo. Não, é gente já cascuda. Vá orar, amado. Lute pela sua família. Diga para o teu irmão, ore. Lute pela tua família. Se levanta dentro da tua casa para lutar. Eu sei que algumas esposas ficam desejando que os maridos tomem essa iniciativa. E essa iniciativa tem mesmo que ser dos maridos. Mas se ele não toma, tome você. Se levante você. Coloque teus meninos para orar. Eu já falei aqui que mamãe de madrugada juntava todo mundo. A gente cochilando, mas juntava todo mundo para orar. Eu peguei várias vezes minha mãe orando nos pés da minha cama. E eu fingia que estava dormindo, porque eu sabia que se eu acordasse, eu ia ter que orar junto. Ia demorar, estou sendo sincera. Falei, ai meu Deus, ela está aqui orando. Mas essa oração dela teve efeitos poderosos na minha vida lá na frente. Em muitas ocasiões de pecado que eu me vi, eu me lembrava das orações dela. Em nome de Jesus, coloca a tua boca no pó. Lute pela sua família. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Vai dar trabalho gastar mais tempo em oração com eles, ou ensinando a palavra para eles. Vai dar trabalho. Mas você às vezes passa tanto tempo ensinando uma tarefa da escola. Amém, tudo bem, sem problema, e não ensina a palavra. Porque nem tu tá lendo a palavra. Tu só lembra de pegar a Bíblia um dia que vem para a igreja, que vai para a célula. Quando lembra? Lute pela sua família. Proteja a sua família. Você pode dizer com autoridade para o seu irmão. Lute pela sua família. Proteja a sua família. Enquanto você estiver lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, jejuando e orando, fechando as brechas, estando vigilantes, o Senhor cuida do resto. O Senhor cuida do resto. E para nós terminarmos aqui em oração, eu quero chamar aqui na frente você que está entendendo a batalha espiritual que a tua família trava e entende que esse papel é seu de se levantar
e lutar pela sua casa, quero convidar você a vir aqui na frente. O pastor vai estar orando por você. Não levanta só porque eu chamei, não. Porque o Senhor conhece seu coração. Venha entendendo que você está selando, não é um compromisso comigo. Você não está selando um compromisso com o pastor. Você está selando um compromisso com o Senhor. A respeito da tua família. Teu pastor ora por você. Sempre. Nós oramos sempre por vocês. Mas o poder que é liberado está nas tuas orações. Chega mais pra frente, chega mais. Pode encostar aqui, ó. Chega mais pra cá. Existe um louvor da Ludmila Ferber. São apenas 2 estrofes do coro, mas que é para te fazer refletir sempre. Muita sabedoria usada pelo Espírito Santo, ela compôs essa música que diz assim no coro: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você que sabe, você pode cantar junto com seu irmão aí, encorajando a você, encorajando o coração dele. A luta vem para todo mundo, amado. Tá todo mundo em guerra. Diz para ele: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és o Deus, Senhor, que luta as nossas batalhas, Senhor. Que Tu encontre aqui, Senhor, corações derramados diante do Senhor, corações dependentes de Ti, corações humilhados na Tua presença, em saber que se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam o Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar cada um desses irmãos, cada marido, cada esposa, cada filho, Senhor, que nessa noite entendeu que nós precisamos lutar por nossa casa, que nós precisamos lutar pela família, Senhor.
Nós queremos dizer, Senhor, que nós entendemos isso. Nós queremos te pedir perdão pelas vezes que nós fomos omissos. Quantas vezes nós fomos negligentes, omissos? Mas eu sei que o Senhor nessa noite está perdoando a gente. E como foi pregado, nós queremos, como Neemias, tomar posição no alto da muralha, Senhor. Nós queremos proteger a porta da frente da nossa casa. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem proteger-nos, Deus. Senhor, abre os nossos olhos para a gente perceber o que está errado lá em casa. Senhor, que a gente possa perceber que prego é esse que o diabo colocou na parede lá de casa. Talvez existam pessoas aqui, Senhor, que já estão dizendo para o Senhor que prego é esse. Esse prego vai sair nessa noite em nome de Jesus. Esse prego está saindo. O Senhor vai arrancar esse prego da nossa vida. Não vai ficar prego nenhum, Senhor. Senhor, mas como Davi orou, Senhor, se há algum caminho errado em mim que eu desconheço, da mesma forma, Senhor, eu peço a Ti, se há algum prego escondido lá em casa que eu não sei, mostra, arranca, Senhor, mas não deixa a nossa casa feder, não deixa o nosso coração, o nosso casamento feder, Senhor. Senhor, limpa a nossa casa, arranque os pregos do diabo, arranca, Senhor. E nós estamos confessando ao Senhor os pregos de mentira, adultério, pornografia, coisas escondidas, presas, amarrações, alianças mal feitas. Senhor, nós queremos confessar os pregos que nós permitimos que o diabo colocasse. Nessa noite nós queremos que Tu limpe a nossa casa, tire toda a podridão. Nós queremos voltar para essa cadeira ali, Senhor, sabendo que o Senhor limpou a nossa vida, limpou a nossa casa, e que não vai ficar prego nenhum. Nós não aceitamos prego nenhum, Senhor. Querido, eu te abençoo. Eu abençoo a tua vida. O Senhor está te levantando na tua casa. O diabo vai dizer muita coisa ao contrário, mas Deus nessa noite está te levantando mais uma vez. Mais uma vez. Assim como Sansão orou, Senhor, mais uma vez, dá-me da tua força. O Senhor está te dizendo, mais uma vez, meu filho, eu estou te levantando. Proteja a tua casa, proteja a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra,
Profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você pode aplaudir Jesus? Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Volte para o seu lugar. Eu quero trazer uma palavra para você, em nome de Jesus. Nessa tarde, nesse dia, na verdade, havia uma dúvida nossa, se ela pregaria ou não. Melhor dizendo, se ela teria condições de pregar ou não, porque ela não estava bem. E aí ela falou assim: como é que está a tua voz? Falei: tá mesmo, tá assim. Mas Deus deu graça. E ela pôde trazer essa palavra abençoada para nós. Mas aí, como eu costumo fazer toda tarde, eu tiro um tempo de oração pelo culto, pela palavra. Se é eu que prego, se é outro que prega, mesmo assim eu oro. E aí eu estava pensando: Senhor, eu não sabia se a Gilce pregaria ou não. Eu falei: Senhor, dá uma palavra para mim. A palavra que Deus me deu, ela nem sabe disso, que eu deveria pregar. Na verdade, eu nem sei se Deus, obviamente, não me deu porque eu iria pregar. Eu acho que foi uma confirmação e Deus falando para mim também. O tema da mensagem é baseado em 2 Samuel, capítulo 11, que fala o tema da mensagem é o seguinte, depois eu prego, tá? Outro dia. O nome da mensagem é Vivendo em Tempos de Guerra. E aí eu fico feliz, porque Deus governa a coisa. A mensagem fala sobre Davi. O texto começa dizendo assim: na primavera, na época em que os reis saem para guerrear, Davi enviou Joabe e todo o exército, e eles tiveram vitórias. Mas Davi ficou em casa. Davi ficou em casa em tempos de guerra. Deus ministrava o meu coração. Nós estamos em tempos de guerra. Coloca uma coisa no teu coração. Nós estamos em tempos de guerra. E em tempos de guerra, o rei que deveria estar orando, batalhando, estava em casa. Enquanto aquele que deveria estar batalhando lá, estava em casa. Eu sempre tenho uma decisão que eu fiz. Toda semana, mesmo que não for eu que prego, eu vou preparar sempre uma mensagem. Sempre vou preparar. E Deus ministrava o meu coração. Mesmo quando eu não prego, nós estamos em tempos de guerra. Muitas vezes, esposas têm vindo para a igreja orar e os maridos estão ociosos em casa em tempos de guerra. Você, marido, está em tempo de guerra. Muitos filhos têm vindo para a igreja orar enquanto os seus pais estão em casa em tempos de guerra. Você tome jeito. O que você está esperando? O
que você, Maria, está esperando acontecer? Nós estamos em tempos de guerra. Sua esposa está vindo para a igreja orar e você em casa. Seu filho vem para a igreja orar e você em casa. Pessoas de madrugada virando à noite, orando, e você em casa. Em tempos de guerra. Você está de brincadeira. A sua célula está orando e tem líder de célula em casa. Enquanto a tua célula está aqui, na vigília, fazendo a torre de oração. Enquanto líderes estão em casa vendo televisão. Você tome jeito. Nós estamos em tempos de guerra. E tempos de guerra não é para brincadeira, não, meu irmão. É coisa séria. Esse texto de Davi, que Davi ficou em casa, sabe o que acabou porque ele ficou em casa? Ele mandou matar o seu melhor amigo. Ele cometeu adultério. Nasceu um filho de adultério. Essa criança morreu. Só desgraça. Só desgraça. Quando a gente fica em casa, na hora que deveria orar. Estamos em tempos de guerra, meu irmão. Não é para você brincar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra do seu pastor. Nós estamos em tempos de guerra. E não fique colocando a responsabilidade para mim, não. Ah, pastor, ora por mim. Eu oro. Mas se você não ora, fica difícil, meu irmão. Eu oro, passo dias orando e jejuando por você. Mas se você não ora, aí você está de brincadeira. Aí você está querendo o quê? Se levante, cara. Se levante. Faz a coisa acontecer. Aí Deus, Joabe manda um recado para Davi lá no final. Vem cá e toma posição. Aí Davi lá depois, arrependido e tudo mais, ele toma posição no exército. Tem vitória. Está na hora de você tomar posição de novo. A posição que a tua esposa está tomando, rapaz. Que teu filho está tomando. Você não tem vergonha? Seu filho está orando e você não ora? Que isso, meu irmão? Estamos em tempos de guerra. Nós não estamos de brincadeira. O mundo jaz do maligno. Nós estamos jejuando e orando, pagando um preço por você. E você está fazendo igual Davi. Deveria estar aqui, está tranquilão na sua casa. Que nem a Gilce falou, está aí na internet, está não sei aonde, está só curtindo. Isso não vai acabar bem. Estamos em tempos de guerra. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos do louvor, vem para cá. Em nome de Jesus. Isso. Fica de pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Em nome de Jesus. Você vai poder trazer sua oferta, seu dízimo na casa do Senhor. Sua oferta de construção. Em nome de Jesus, com alegria. Entendendo, irmãos, quando você traz, você vê seu devorador. Em nome de Jesus, tá bom? Traga sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus. Aleluia. Nós ouvimos uma palavra agora e nós fomos encorajados a lutar. E na autoridade do nome de Jesus, revestidos pelo Espírito Santo, nós iremos sim, no terreno do inimigo, iremos trazer de volta tudo aquilo que ele nos roubou. Amém? Aleluia.
Isso, pega na mão do teu irmão. Vamos orar. Em nome de Jesus. Está esperando que eu chegue, né? Nós vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus. Diz para o seu irmão, estou com vontade de pagar um açaí para você. Fala para ele. Estou sentindo aqui dentro uma vontade de pagar um açaí, uma tigela para você. Hoje tem cantina? Tem cantina hoje? Tem? Então está preparado lá. É nhoque de carne. Glória a Jesus. Vamos orar? Obrigado por essa noite, Senhor. Pela comunhão dos irmãos. Pela tua palavra que nos falou poderosamente. Possamos sair daqui convictos, decididos e agindo, Senhor, protegendo a nossa casa. Porque estamos em tempos de guerra, Senhor. Fortalece os irmãos. Dê uma semana de vitória a cada um dos teus filhos. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero te abençoar, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Derrame a bênção sobre a tua vida. Te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço, seu irmão. Abençoe a vida dele. Leve ele para comer nhoque. Paga o nhoque para ele.